Amigos do Portal JC 24 horas, estamos aqui para mais uma entrevista, um bate-papo saudável, um bate-papo onde a gente aprende com as pessoas que a gente convida. E o seguinte, a convidada de hoje ela tem apenas 16 anos de idade, é estudante de eletromecânica do IFP e vai bater um papo com a gente. Você pode contar, o homem de 16 anos de idade está no início da vida, o que tem de tão brilhante para nos ensinar, considerando que está começando a vida agora? Ela é autista e é inteligente, tem uma riqueza verbal invejável. E vocês vão confirmar tudo que eu estou falando a respeito agora nesse bate-papo que a gente vai conversar. Bom, nós estamos aqui com a Hanna Leal, ela é estudante do IFP, conforme eu falei agora há pouco, também é autista. Ô Hanna, tudo bem com você? Olá, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Naquela entrevista que a gente fez no IFP, ou lá na Câmara Municipal, bombou. Eu não lembro quantos, mas muita gente assistiu. Comentaram com você que ele viram no JC, não? Sim, pessoas da minha turma, meus colegas de classe, os meus professores também comentaram, familiares. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho envergonhada com toda essa atenção que veio depois da entrevista. Opa, maravilha. Tomara que essa também aconteça da mesma forma, né? Muita gente veja, comente e, acima de tudo, goste. Com certeza eu sei que vai gostar. Hanna, você, como eu falei no início, né? Você é autista, inclusive a sua mãe, você faz parte da AMA, Associação de Mães Autistas. Mas você está com 16 anos fazendo um curso muito difícil, que é eletromecânica, né? Como é que quando você descobriu a sua mãe, como foi a origem da descoberta do autismo na sua vida? Bom, a gente, a princípio, não desconfiava nem um pouquinho que eu tivesse alguma coisa. Essa investigação começou depois que a minha mãe foi investigar o meu irmão mais novo, que agora tem 13 anos, e a médica que estava atendendo ele, a psicóloga, tinha olhado para mim e dito para minha mãe: moça, eu acho que a Hanna também tem alguma coisa. Duvidaram um pouco, porque eu não apresentava nenhum sinal clássico do que eles esperam que uma pessoa com espectro autista tenha, mas com o passar do tempo, de tanto ela insistir, acabaram também tentando investigar a minha situação. Meu irmão, de fato, também tem autismo, e depois de investigar a respeito do meu caso, foi bem demorado, mas a gente acabou descobrindo que eu também faço parte do espectro. Para você, essa descoberta, como foi que você assimilou, como foi receber essa informação? Sabe, é meio estranho no começo, porque quando você começa a aprender sobre o autismo, tendo passado toda a sua vida sem saber, sem sequer desconfiar a respeito, é esquisito você perceber que muitos dos seus comportamentos, muitos problemas que você passava ou coisas que você sentia, agora parecem que faz sentido. É como se fosse um estalo assim do nada. E ao mesmo tempo é libertador, porque a partir do momento em que você sabe o porquê que você se sente dessa forma, o porquê que certas coisas te sobrecarregam tanto, que você se sente tão cansado, às vezes você... Enfim, situações específicas que eu passava, mas que eu não conseguia entender direito. Agora que eu tinha uma razão, era mais fácil de conseguir lidar com isso, de conseguir melhorar todas essas circunstâncias que às vezes me atrapalhavam bastante. Essa revelação alterou muito o seu dia a dia na rua, na escola, na sociedade, enfim, no seu convívio diário? Eu diria que não afetou tanto assim o meu dia. Eu diria que não afetou o meu convívio social, nem o meu dia a dia, mas afetou a forma como eu enxergava a mim mesma. Então, como é que eu posso dizer? Afetou como eu me tratava e como eu me sentia com relação aos meus próprios sentimentos. Foi realmente meio mais uma autodescoberta que me proporcionou novos horizontes e novas formas de observar
eu mesma. Você tinha quantos anos quando foi diagnosticada? Se eu não me engano, eu tinha 13 ou 14 anos. 13, quase fazendo 14. Então, o seu ingresso no IFP já foi depois do diagnóstico, né? Sim, sim. Né? Eu tive o diagnóstico, acho que no 8º ou 9º ano. 8º. Aí, do 8º, eu pulei para o 9º ano, devido também ao diagnóstico de altas habilidades, que estava acontecendo junto com essa investigação do espectro autista. E aí, do ano foi passando e eu fui pro IFP. Então, sim, eu acho que eu já estava sob essa investigação. Mudou muito na escola? Ou você deu sequência normal, algo que já vinha fazendo? Bom, na escola mudou sim, para falar a verdade. Mudou porque, primeiramente, eu pulei um ano, né? Então, todas as pessoas que eu já conhecia no 8º, eu acabei não conseguindo mais manter as mesmas relações. Quando eu fui para o 9º, eu também já meio que fui apresentada para os meus colegas de classe dessa forma, como uma garota com altas habilidades e com espectro autista, que ia entrar na sala na metade do ano, né? Porque tinha que explicar, né? Porque que uma pessoa estava entrando assim do nada. Ainda por cima, uma aluna mais nova, que já estudava lá antes. E eu me senti meio insegura, sabe, no começo, porque eu achava que isso fosse fazer com que as pessoas me vissem de uma maneira diferente. Então, quando eu observava como que as pessoas poderiam olhar para mim sabendo que eu tinha autismo, eu ficava meio receosa. Acho que nessa parte eu diria que sim, afetou meu convívio social. Fala um pouco sobre essas habilidades que você tem, né? Foram descobertas também. Bom, a parte das altas habilidades é mais com relação a raciocínio lógico e tudo mais. Então, eu não vou dizer teste de QI, porque essa nomenclatura hoje em dia é meio que um pouquinho ultrapassada. Não é mais tão correto dizer isso. Mas foi meio que uma análise justamente dessa questão lógica de raciocínio e tudo mais. Qual a matéria, qual o tema que você mais se dá bem, que você mais gosta? Eu não sei se eu tenho uma preferida. Me dá bem, eu me dou bem um pouquinho em todas. Pra ser sincera. Talvez eu soe um pouquinho arrogante, né? Perdão. Mas eu não tenho dificuldade em nenhuma. Talvez a que eu mais goste seja filosofia, história e um pouquinho de matemática também. Bom, você é muito jovem, mas com certeza já tem projeto de futuro, né? Você pensa em abraçar qual profissão? Eu penso desde bem jovem mesmo, bem antes de descobrir o meu diagnóstico, em ser psicóloga ou psiquiatra, porque eu sempre achei assim uma área tão bonita, tão interessante. Eu olhava para as pessoas ao meu redor, para os meus colegas de classe na escola, e eu via na internet também, em todo lugar, a forma como saúde mental, essas questões mentais, é tão relativizada, é tão menosprezada, sabe? É tratado como piada. E eu sempre quis procurar aprender sobre isso e talvez poder ajudar as pessoas que passam por situações de dificuldade com relação à própria saúde mental, porque a cabeça tem que estar em ordem acima de quase tudo, né? Considerando que esse seu desejo pela psicologia veio antes do diagnóstico, o diagnóstico, eu quero acreditar que reforçou ainda mais essa sua convicção, né? Sim, depois do diagnóstico eu fiquei pensando que eu quero agora não só ser psiquiatra ou psicóloga, mas talvez neuropsicóloga, neuropsiquiatra e fazer uma pediatria depois para poder ajudar ainda mais crianças, para que pessoas que também têm algum transtorno possam ter um diagnóstico desde cedo, porque um diagnóstico tardio, digo eu de experiência, pode atrapalhar muito a sua vida antes de você descobrir isso. Você vai passar por muitas dificuldades sem nem saber o porquê. Você conseguir começar a ter um tratamento adequado para as coisas que uma pessoa que tem algum transtorno vão passar é muito importante.
Então, depois de saber que eu tenho autismo também, essa vontade de poder ajudar as pessoas na parte mental, de saúde mental e bem-estar psicológico, cresceu ainda mais. O seu curso de eletromecânica, você vai concluir quando? Eu vou concluir no próximo ano. No próximo... eu estou no segundo agora, então. Pronto. Próximo ano acaba. Você pensa, infelizmente? Infelizmente, é que é tão estranho pensar que o ensino médio já vai acabar, sabe? É esquisito. Você está curtindo bem essa fase do ensino médio? Eu tô me divertindo bastante. É que também dá um pouquinho de medo, né? Pensar que as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu sou próxima, eu mesma, querendo ou não, todo mundo vai seguir um caminho diferente, né? Já tá sentindo saudade antecipada. Pode-se dizer que sim. Você é muito apegada aos amigos, às coleguinhas e tudo? Eu não tenho muitos amigos, pra falar a verdade. Eu tenho bastantes colegas, eu sou até que converso bastante com muitas pessoas, mas amigo mesmo, eu só tenho uns 2, 3 no máximo. E eu tenho que dizer que eu sou muito sortuda por ter esses 3, 2, porque são pessoas, sim, muito queridas pra mim. Posso dizer que eles também são muito sortudos, porque ter a amizade de uma pessoa que nem você é um privilégio, viu? Eu fico com vergonha, assim, obrigada. Eu queria estar nessa lista de amigos seus. Na verdade, eu chamo todos os internautas, você pode ver nas nossas matérias, a gente começa chamando amigos do portal, porque essa palavra amigo é muito forte. Você, com muita propriedade e inteligência, separou o colega do amigo, né? Realmente, eu fico até assim, curioso em como será o perfil dessas pessoas que você caracteriza como amigo, que é uma diferença enorme, né? Muita gente confunde, mas o colega é um amigo totalmente diferente, né? Uhum. Maravilha, então. E com relação aos professores, às professoras, o pessoal que trabalha na instituição, seu relacionamento com eles? Bom, eu também tenho sorte porque todas as pessoas da instituição do IFP são muito compreensivas. Então, eu tenho professores muito queridos que realmente você consegue perceber a paixão em fazer aquilo que eles fazem, que ensinam muito bem e que quando você tem alguma dificuldade estão sempre dispostos aí a realmente ajudar e que compreendem quando em algum momento eu estou me sentindo mal. Por exemplo, um dia desses eu acabei tendo uma crise sensorial na sala de aula, porque a gente estava no laboratório de máquinas operatrizes, era uma aula de soldagem. Então, imagina só, mesmo com os protetores auriculares, aquela serra barulhenta, fazendo sabe? Junto com a luz fortíssima do laboratório, que é para ajudar a enxergar direito, né, as peças, e um cheiro assim de tinta e tudo mais. No momento, principalmente por conta do ruído, eu acabei me sentindo muito sobrecarregada e desabei. Comecei a chorar. Os professores entenderam, o meu amigo conseguiu me ajudar a me levar para a enfermaria, depois para a coordenação. E aí todo mundo foi tão compreensivo que quando eu olho e percebo, poxa, eu tenho muita sorte de ter conseguido ir para uma instituição tão maravilhosa assim. Olha só, que bom. Eu vou só, se você permitir, eu vou substituir essa palavra sorte, porque é o seguinte, você é uma menina abençoada, certo? Você é uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa maravilhosa. Então, eles é que também tiveram a bênção de conhecer e conviver com você. Você pode ter certeza disso. Obrigada. Agora, me satisfaz uma curiosidade aqui. Os seus conhecimentos no curso de eletromecânica, você pretende usar de alguma forma, considerando que o seu objetivo é trabalhar na área de saúde mental? Para falar a verdade, apesar de eu achar o curso de eletromecânica muito interessante e estar aproveitando bastante todos esses anos que eu tenho passado nele, eu não sei se eu pretendo seguir essa área. Eu creio que não. Tem uma parte que eu tô vendo agora, que a gente começou a ver agora no segundo semestre e vai ver mais aprofundado, vai se aprofundar mais no próximo ano, que é a parte de robótica. A gente tem uma professora que é formada em... Eu esqueci agora o nome da área, mas que envolve justamente robótica e programação e tudo mais. E, poxa, quando eu comecei a ver esse assunto, eu achei tão interessante, porque é algo maravilhoso de se ver. Isso sim, quando eu vi, eu fiquei interessada e pensando que talvez eu pudesse querer seguir algo parecido em algum momento.
mas eu creio que a minha prioridade maior para o meu futuro mesmo seja seguir uma carreira na psiquiatria ou psicologia. Olha, uma coisa interessante, eu anunciei e está confirmando aqui essa sua riqueza verbal, essa sua sequência de palavras, essa sua forma de falar, é para mim uma grande qualidade. E você outro dia falou que faz parte das características do espectro autismo, é isso mesmo? Bom, depende. Tem pessoa. Porque, assim, é um espectro, certo? Então, nenhuma pessoa com autismo vai ser parecida com a outra. Enquanto o meu irmão, devido ao espectro, já é uma pessoa mais fechada, mais calada, eu já tenho mais. Eu também sou uma pessoa que posso me fechar muito às vezes. Tanto que é por isso que eu digo que eu só tenho 2, 3 amigos. Porque com outras pessoas eu não sou tão. Como é que eu posso dizer? Tão próxima, tem tanta diálogo assim, né? Exato. Então é algo que realmente depende. Mas no meu caso, eu também tenho muito interesse por coisas que eu posso dizer que estão um pouco além do meu nível. Sim. Então eu sempre procurei entender muito, ler muito. E eu diria que é por esse interesse, essa questão de focos em coisas que eu não consigo compreender a princípio, que eu consegui talvez adquirir esse vocabulário. Então, é mais uma parte do hiperfoco, que, como eu disse, vai ser sempre diferente de uma pessoa para outra. E em relação aos seus momentos de lazer, entretenimento, qual a sua opção de diversão? Eu gosto bastante de ler, tanto que agora eu estou participando também do Clube do Livro, que tem disponível lá na escola. Eu gostava muito de desenhar também, só que esse hobby eu dei uma pausa por um tempo. Não estou mais desenhando tanto quanto eu fazia antes. E além disso, eu também gosto muito de videogames. Opa, eu já ia dizer assim, até na diversão você busca cultura, né? Porque leitura é cultura, né? E jogos também são Jogos, cultura. pois é, isso que eu acho interessante. Né? Então você é um menino que o tempo todo está aprendendo e apreendendo as coisas da vida, né? Eu gosto de qualquer coisa que possa oferecer algo novo pra gente. Eu não vejo muito filme nem muita série, mas as que eu vejo, eu sempre procuro assistir alguma coisa que possa ter algum tema interessante para se debater a respeito. Tudo pode ser enriquecedor se feito da maneira correta. Tudo pode ser enriquecedor se feito da maneira correta. Muito bem. Hanna, como é que o seu dia a dia lá na associação na AMA? Você participa ou apenas os pais que fazem parte dessa associação para serem orientados em relação ao tratamento dos filhos? Eu não costumo participar com tanta frequência nas reuniões da AMA, porque à tarde eu normalmente não estou muito livre. Ou eu tenho terapia, então não consigo acompanhar, ou eu tenho alguma coisa na escola, ou às vezes eu só estou tão cansada do dia a dia no colégio mesmo, que eu tiro um cochilo à tarde, porque no IFP das 7 até 1 da tarde. Então é um pouquinho sobrecarregado, é um pouquinho pesado. Você já tem uma rotina diária sobrecarregada, né? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Eu ainda não me acostumei muito com esses horários de ter coisa desde manhã até 1 da tarde, e aí 2, 3 horas já pra meter aula de novo. É um pouquinho pesado às vezes, eu tenho que admitir. Em relação ao curso superior, que você já se definiu em relação à área, como é que estão os seus planos? Primeiro vestibular que apareceu, você já vai fazendo, vai ser em Floriano, pretende ir para outra cidade? Como é que está a sua mentalidade em relação ao 3º grau? Bom, eu queria fazer medicina, porque, como eu disse, eu quero principalmente psiquiatria. Porém, caso eventualmente, conforme eu for fazendo o curso, vão ter aulas, né? Talvez eu perceba em algum momento que outra área possa ser mais interessante para mim. Então, nesse caso, nessa situação hipotética, eu estou deixando ainda meio aberto para novas oportunidades de profissão. Mas o curso mesmo que eu gostaria de fazer é medicina. Já estou começando a estudar para o Enem e
caso tudo der certo, talvez eu faça aqui mesmo, no curso que vai estar disponível eventualmente na UFP, bem que se não estiver enganada, ou, como eu gostaria, se fosse possível mesmo, de ir para Campinas, em São Paulo. Eu acho... Porque a Unicamp é uma das maiores universidades agora, né? E além disso, eu também gostaria de poder conhecer novos lugares. Então, eu acho que também poderia ser uma oportunidade boa e interessante. Conhecer novos lugares possivelmente vai diminuir a saudade dos lugares que você for passando, no caso do IFP, né? Acho que não. Acho saudade que é saudade, independente. Saudade não tem como diminuir, só o tempo mesmo. E o tempo às vezes faz intensificar. É algo bom de se manter, na verdade. Ao meu ver, saudade é um sinal de que foi algo bom e que você deveria guardar com carinho no coração. Certíssimo, rapaz. Olha só, vivendo e aprendendo, viu? Você definiu saudade com muita propriedade e com poucas palavras. Só não pode se manter preso no passado, porque isso sim que começa a ser algo ruim. Olha, pronto. Hanna, eu sempre digo o seguinte: viver é como dirigir um carro. 2 faróis no rumo da frente e um pequeno retrovisor para você ter uma referência do passado, mas sem viver preso a ele. Você definiu com muita propriedade, é exatamente isso que eu falo. Agora, Hanna, deixa eu lhe dizer aqui o seguinte: você, apesar de talvez não gostar tanto, mas esses telejornais que a gente vê no dia a dia, o próprio JC 24 Horas publica, na maioria das vezes, situações tristes envolvendo jovens, adolescentes. Muito embora seja para falar só de você, esse nosso bate-papo, mas eu quero, aliás, ver como uma menina inteligente como você vê essa situação de jovens que não querem o caminho correto, que buscam a vida do erro e que pagam, geralmente, pelas escolhas. Como é que você avalia essas? Certo. Isso é um tema interessante, aliás, foi discutido numa aula de sociologia esses dias. Ao meu ver, jovens que acabam se envolvendo muito cedo nesses caminhos de criminalidade são vítimas da própria sociedade. Porque, convenhamos, para uma pessoa escolher um caminho desses, na maior parte dos casos, é por falta de opção. Vamos considerar alguém que nasceu em um ambiente periférico, que não tem acesso a uma boa educação, que caso tenha um pai ou uma mãe, às vezes alguns nem sequer têm, esse pai ou mãe tem que trabalhar para sustentar ele ou outros irmãos. Essa pessoa às vezes pode até mesmo passar fome, não ter uma boa casa, uma boa moradia. O que vai acontecer? São poucas as pessoas que vão conseguir se manter na trilha correta, porque quais são as alternativas que vão sobrar para alguém que se encontra nessa situação? Ou aceitar e morrer de fome lentamente, ou cometer alguma coisa com sua própria vida, ou entrar para a criminalidade para conseguir sobreviver. Eu, particularmente, consigo entender essa última opção. É uma forma de conseguir tentar alcançar alguma coisa. Não é um caminho bom de forma alguma, mas é simplesmente o resultado de pessoas que não tiveram acesso a uma vida de qualidade e que estão tentando sobreviver. Eu creio que deveria ter alguma forma de conseguir dar mais oportunidades, principalmente em educação. Porque o que a gente também vê em muitos casos? Evasão escolar. As pessoas acabam parando de estudar justamente para poder trabalhar. Por isso que eu acho que programas como esse do Pé de Meia também vão ajudar bastante. Uma pessoa, um estudante que não tem condições financeiras vai conseguir se manter na escola com um pouco de dinheiro do governo, porque ele não vai precisar parar de estudar para poder escolher entre ou trabalhar e receber um dinheiro e poder assim sobreviver, ou realmente continuar estudando para talvez no futuro, aos olhos de quem já está no fundo do poço, sem esperança, não conseguir ter resultado algum disso. Ei, Hanna, você, falando dessa questão de violência e tudo mais, né? Violência não, da juventude enverada pelos
o erro, mas você, como é muito jovem, apenas 16 anos de idade, graças a Deus, né, não tem a experiência de ver alguém próximo desse tipo de situação. Como você acha que a sua área, vamos dizer assim, que já tem abraçado a psicologia, pode somar, principalmente no serviço público, né? Porque, como você disse agora há pouco, fundamental é a mente estar boa. Alguém, quando comete um erro, antes dele agir, a mente agiu para que ele fosse para aquilo, né? Você deu o exemplo do pé de meia, mas você acha que outras ações poderiam ser feitas para resgatar mais a juventude? Bom, eu creio que sim. Eu creio que, além desses programas para conseguir ajudar financeiramente pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, talvez se as escolas tivessem um ensino de maior qualidade, uma estrutura de maior qualidade, tivessem um espaço que pudesse, como eu posso dizer, realmente providenciar boas informações para que esses jovens pudessem perceber que o futuro deles ainda tem muita coisa pela frente, seria muito bom. O IFP, por exemplo, tem uma psicóloga. Qualquer estudante pode reservar um horário para tentar conversar com ela sobre alguma coisa. Eu creio que isso é algo essencial. Se realmente todas as escolas públicas tivessem uma infraestrutura como a do Instituto, por exemplo, que jovem que não iria querer estar estudando naquele ambiente com um almoço, um bom almoço, uma boa psicóloga, com boas salas de aulas, bons professores, com essa oportunidade, essa ajuda financeira que o próprio IFP também fornece. A gente precisa principalmente disso, de uma boa base, de um bom apoio, para que essas pessoas que estão numa situação vulnerável, justamente numa situação em que o chão delas está tremendo, possam se estabilizar e olhar bem e ver que as opções ao redor delas não se tratam só de conseguir ir pelo caminho, de seguir o caminho da criminalidade. Pode ser o mais fácil, mas tem outras opções. E é isso que muitas vezes não conseguem observar no desespero do momento. Olha, eu só quero, em relação ao IFP, quero fazer uma observação que não é de hoje. Eu sou da época da Escola Técnica Federal do Piauí, você nem sabe disso, mas antes do IFP, o nome era Escola Técnica Federal do Piauí, só que eu era em Teresina, estava em Teresina. Eu fazia parte da banda, e ao invés de serviço social, como esse de hoje em dia, nós, os estudantes, recebíamos o chamado GETOM. Já era uma forma de apoio. Então, ou seja, o IFP já vem dando exemplo desde o tempo que era escola técnica. Serrana, já estamos com mais de 20 minutos aqui desse nosso bate-papo, estamos aqui na sua residência, muito obrigado por ter nos recebido. Eu quero primeiro já lhe parabenizar pela sua história de vida. Está no início ainda, 16 anos, mas já dá lições em muitos de nós, com frases curtas e objetivas que você pronuncia durante a sua fala, como fez agora nessa nossa entrevista. Eu quero só lhe agradecer, tá bom? Muito obrigada. E também eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem. Alguma mensagem para os jovens que estão nos assistindo nesse momento? Primeiro para os jovens, a sua mensagem bem aí. Bom, uma mensagem para a juventude, né? Vai passar. O tempo passa, as coisas melhoram. E quando você olhar para trás e perceber que conseguiu passar, você vai se sentir mais forte do que nunca para continuar seguindo em frente. Pô, e aquele papai, aquela mamãe que tem um filho com espectro autista e às vezes quer perder a paciência, não compreende a situação e essa incompreensão prejudica no tratamento. Dá um alô para essa mamãe, para esse papai, dá uma força para eles. Alô! Então a minha mensagem para quem passa por esse tipo de questão que o senhor comentou é, acima de tudo, buscar informações, buscar ler a respeito, entender a respeito, porque eu entendo como pode ser difícil, porque às vezes quando eu
olho para os momentos em que eu me fecho e acabo ficando muito assim com os meus amigos, eu penso, nossa, deve ser complicado ter que lidar com isso de fora, né? Então, acima de tudo, é buscar se informar a respeito e então entender que vocês não estão sozinhos. Não precisam passar por isso sozinhos. A AMA mesmo é um exemplo de instituição de apoio para isso. Uma curiosidade aqui, como é a sua sintonia com Deus, a sua questão religiosa? A espiritualidade é um assunto um pouquinho sensível para mim, porque eu creio que eu ainda esteja me descobrindo, mas ultimamente, mais do que nunca, eu tenho me sentido bastante conectada com Deus, porque eu tenho começado a perceber o quão sortuda eu sou por ter pais que me apoiam, amigos próximos, pessoas que se importam comigo, que me entendem e que têm paciência comigo. Então, quando eu percebo isso, eu penso, poxa, a vida realmente é muito bonita, né? E inclua dessas pessoas que você tem, um repórter que chama JC 24 Horas, que lhe admira muito, viu? Muito obrigada. Pode ter certeza disso. Ana, mais uma vez, muito obrigado, sucesso, que Deus lhe abençoe, e continue lhe abençoando, aliás, tá bom? Obrigada. Beijos. Então tá aí, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Mais uma vez agradecer aqui a Ana e a sua família pela receptividade. E mais uma entrevista muito proveitosa, essa que a gente encerra agora. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.